Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Mais uma vez nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos nós estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Jucimar Melo, é de Caraguatatuba, em São Paulo. Guiomar, é de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Erlinda Detman Zilski Guering, é de Nova Venécia, no Espírito Santo. Marcelene Dias Alves é de Diamantino, no Mato Grosso. Daniel Júnior é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Maria Damascena, de Tomé Açu, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por este dia que nos concedes, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, falando conosco, nos ajudando a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco. Cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade, dê vitórias, que não desanimem, que perseverem na fé. Abençoe, Pai, Maria Damasceno e todos os seus familiares. Abençoe Daniel Júnior e família, Marcelene Dias Alves, também Erlinda Detman Zilski Guering e família, especialmente a neta Daisy. Abençoe também a Guiomar, numa resposta às necessidades que ela tem apresentado a Ti, e também Jucimar Melo, lá de Caraguatatuba, em São Paulo. Que as Tuas bênçãos, Pai, sejam concedidas a cada um, em nome de Jesus. Amém. Conforme nós dissemos ontem para vocês, nós estamos agora, a partir dessa semana, iniciando a terceira sessão deste Evangelho de João, e iremos falar especialmente sobre o livro da glória. E aqui nós vamos então encontrar, a partir de João capítulo 13, que nós estudamos ontem, até o capítulo 20, nós vamos encontrar essas mensagens do Evangelho de João, apresentando a cada um de nós o livro da glória. Falamos a respeito ontem da humildade em lavarmos os pés uns dos outros antes da ceia. Jesus nos deu exemplo e Ele pede que nós sigamos esse exemplo. E também nós falamos a respeito de nós precisarmos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E aí nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Falaremos hoje a respeito da promessa que Jesus fez antes dele voltar para os céus. Ele percebeu que os discípulos estavam tristes, ele percebeu que os discípulos não estavam entendendo o propósito pelo qual Jesus veio a este mundo. E Pedro, aqui no capítulo 13 e no verso 33, João capítulo 13, verso 33, Jesus disse: meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. E também no verso 36 do capítulo 13, Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Vejam, os discípulos ainda não haviam entendido a missão de Jesus. Jesus, ele aqui, estava falando exatamente a respeito da sua morte, da sua ressurreição e também depois da sua ascensão, da sua volta para os céus. E Pedro, então, ele chegou até a dizer que ele estaria pronto a dar a sua vida pelo Mestre, né? Quando Jesus disse que para onde o Senhor vai, Pedro perguntou, né? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Vejam, Pedro não sabia o que estava falando. Ele não estava entendendo a missão de Jesus, que era dar a sua vida, ressuscitar e voltar para os céus. Este foi o propósito pelo qual ele veio aqui ao mundo. E então, os discípulos meio confusos, meio perdidos, né? Sem saber, sem entender o que estava acontecendo, porque aqui nós estamos agora nesta sessão falando sobre o livro da glória. Jesus então, em João capítulo 14, a partir do verso 1,
ele faz essa promessa que todos nós conhecemos de cor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vejam, Jesus então faz essa promessa maravilhosa para os seus discípulos e também para nós hoje. Os discípulos, eles não estavam entendendo que Jesus estava falando da sua morte, porque como nós sabemos através de estudos que nós fazemos aqui do Novo Testamento, os discípulos já esperavam que Jesus a qualquer momento fosse estabelecer um reino terrestre. É por isso que eles estavam seguindo a Jesus. Eles não estavam seguindo a Jesus até a morte de Jesus e depois que houve o Pentecostes, eles não estavam seguindo porque eles estavam entendendo o que Jesus estava dizendo a respeito da missão que ele veio realizar. Eles estavam seguindo com interesses materiais, assumir um lugar no reino que eles pensavam que Jesus iria estabelecer aqui na terra. E então, Pedro chegou a dizer, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Ele não sabia o que estava falando. É tanto que quando Jesus foi preso, lá no Getsêmani, todos fugiram, inclusive Pedro. Pedro também fugiu, todos os discípulos fugiram. Mas, depois que eles fugiram, que Jesus foi preso, Pedro, ele passou a seguir Jesus de longe, até para ver o que ia acontecer com Jesus, para ver aonde eles estavam levando Jesus. Mas ele não ficou ali pronto para defender Jesus, que ele disse que iria até a morte. Não, ele queria ver qual seria o desfecho, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, nesse contexto aqui, Jesus, ele faz essa promessa. Ele viu que os seus discípulos estavam tristes, estavam angustiados, e então Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não é de surpreender que os discípulos estivessem confusos com essas palavras de Jesus. Por quê? Volto a repetir, eles não estavam entendendo a missão de Jesus. Estavam esperando um reino terrestre e não um reino espiritual. Agora, contrariando o medo dos discípulos, Jesus falou sobre a casa do Pai. Ele disse: olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Quer dizer, a casa tem muitos quartos, é uma casa grande. E eu vou preparar esses lugares para vocês. E eu vou levar vocês para que onde eu estiver estejam também vocês. Então, aqui Jesus, ele deixa essa promessa maravilhosa, porque essas palavras estavam apontando para um futuro além da angústia que estaria presente ali, naquele momento na cruz, e levando-nos até o tempo em que Jesus irá retornar para redimir o seu povo. Jesus, ele estava aqui vislumbrando o momento em que toda a tragédia ocasionada pelo pecado irá terminar. Jesus disse: olha, eu virei outra vez. E nós cremos nessa promessa. É por isso que nós somos cristãos. Por quê? Porque nós não fomos criados para viver somente esta vida aqui, morrer e acabar. Não. Nós fomos criados para viver eternamente. E a palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Jesus esteve aqui na terra e que ele vai voltar. Depois que ele voltou para os céus após a sua ressurreição, ele prometeu e ele vai voltar. E nós cremos nessa promessa: virei outra vez. E nós estamos esperando o cumprimento. E não vai demorar. Estamos vivendo os últimos dias dos acontecimentos deste mundo e sabemos que, breve, Jesus colocará um fim a todo o sofrimento quando ele se manifestar nas nuvens dos céus. Então, que base nós temos para confiar nessa promessa? Qual é a base? Muitas pessoas poderiam dizer que é o cumprimento das profecias. Isso é verdade, A base é o cumprimento das profecias, mas aqui em João, capítulo 14, no verso 3, a base para nós crermos nessa promessa, ela é apresentada de forma diferente. Vejam, a palavra diz: virei. E este verbo que foi usado aqui no grego, ele está no verbo, está no presente, no tempo presente. Virei outra vez, ou venho, estou vindo.
Apocalipse mesmo diz: venho sem demora. Então, essa é a certeza que nós temos. É a promessa que Jesus fez com a sua própria boca. E se Jesus ele veio e cumpriu a parte mais difícil, que era morrer pelos pecados dos seres humanos, agora é a parte mais fácil, é ele voltar para nos buscar. E não duvidemos, irmãos, não coloquemos em dúvida a palavra de Deus, as palavras de Jesus de que ele vai voltar, porque ele vai cumprir. E nós precisamos estar vivendo uma vida de comunhão com ele para que possamos estar com ele nos céus. Então, a base da esperança que nós temos inclui o cumprimento das profecias, mas se fundamenta especialmente em nossa confiança em Jesus, que fez a promessa. Jesus, ele disse que vai retornar para o seu povo, e nós podemos confiar nessa promessa porque, por causa daquele que fez, ele não falha, nunca falhou e jamais ele irá falhar. Agora, eu pergunto, o que a cruz ensina sobre a certeza da volta de Jesus? Porque sem a segunda vinda, se Jesus não voltar, qual seria a relevância da morte de Jesus para a nossa vida? Se Jesus não fosse voltar para nos buscar, ele não precisaria ter morrido. Então essa é a base, é isso que a cruz nos ensina. Que Jesus ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento, ele veio, viveu, se entregou, morreu, ressuscitou, voltou para os céus e prometeu, ele vai voltar. Então a cruz é a certeza que nós temos que a sua segunda vinda, ela será cumprida muito em breve. Então, se Jesus não voltar, por que ele teria entregado a sua vida? Por que ele teria morrido por nós? Que nós pensemos nisso, que nós possamos crer na promessa de Jesus e viver essa promessa em nossa vida cada dia, mesmo que achamos que esteja demorando, mas ele vai voltar. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.